4 de abril de 2022, aqui com vocês nesse momento. E gratidão por você estar aqui mais uma vez, acompanhando nas lives, nas redes sociais, nos nossos trabalhos que a gente vem fazendo. Todos vocês. E Núbia, Tadeu! excelente dia. Tadeu, primeira vez que eu tô vendo você de óculos, você... Agora... às vezes eu coloco. Não gosto de óculos não, mas de vez em quando eu uso. Não, tá chique. Obrigado. Vamos aproveitar aqui, convidar nossos amigos. Vou enviar aqui os amigos, tá? Cumprir nossa missão, nossa atividade. Muito bem. Vamos colocar aqui, porque é contribuindo que nós vamos nos evoluindo, né? É isso mesmo. Compartilhando. E já temos aqui, nossa, Lucilene, bem-vinda. Lucilene e Nonato também. Contamos com seu apoio aí para compartilhar aí a live para os seus contatos. E já vamos nos iniciar mais um dia. E hoje nós temos um tema que é um dos temas, sim, que tudo é precioso, mas eu vejo esse tema aí, ele é essencial, né, para a vida, que é o poder das palavras. É verdade. E é o seguinte, todos os dias a gente descobre, é um presente, né? A vida é um presente, a gente descobre algo. E eu descobri que a primeira palavra que a pessoa fala, uma pessoa que ela tem uma evolução, basta uma palavra que a pessoa sabe quem é a pessoa totalmente. Já consegue captar quem é aquela pessoa, não é isso, Tadeu? É isso mesmo, Núbia. As palavras, uma definição muito breve sobre as palavras, as pessoas perguntam, né? Qual é a origem das palavras, né? Qual é o poder das palavras? Na verdade, as palavras, elas são nada mais, nada menos que os pensamentos e sentimentos encapsulados. Então, quando eu transmito uma palavra para você, eu falo uma palavra para você ou para mim mesmo, eu estou transmitindo para mim e para o outro pensamentos encapsulados. Então, eu transmito o que eu estou pensando, transmito o que estou sentindo e eu vou criando uma nova realidade. As pessoas muitas vezes falam palavras, quantas e quantas palavras pesadas, né? E que acabam definindo a vida da pessoa por meio daquela fala, né? Na realidade, se a gente fizer uma análise mais profunda, o resultado do que você está vivendo hoje, o resultado do que você está sentindo hoje, foram decretos proclamados por palavras. Palavras que o pai falou, palavras que a mãe falou, palavras que alguém da família falou quando você era criança e você carrega até os dias de hoje, né? E assim, e alguém pode dizer, então não tem como mudar, Tadeu. Tem como transformar também por meio das palavras. Isso é totalmente possível, transformar a vida de uma pessoa pelo poder das palavras, Núbia. É isso mesmo, Tadeu. Eu já comentei com você que você... A nossa conexão, eu acredito, né, foi uma das ferramentas que eu uso na minha vida, é o poder da criação. E eu crio conectar com pessoas sábias e pessoas que vêm fazer parceria, né, junto comigo
E você... e aí, a primeira coisa que conectou você comigo foi a sua voz, que eu te falei, né? Falei assim, Foi, a sua você voz, comentou. quando eu escutei a sua voz, falei assim, gente, olha, eu escutei a voz, eu nem sabia quem era o Tadeu, não sabia, e para falar nisso, eu quero que hoje você se apresente quem é você, tá? Não deixe de esquecer, não, porque as pessoas, Claro. a gente não se apresentou. Então, a primeira coisa que me conectou com você, primeiro que foi a minha palavra de criar, se conectar com pessoas sábias. E aí, quando eu escutei sua voz, ela já me chamou atenção, já teve essa conexão comigo. E segundo, as suas palavras. As suas palavras, sua comunicação é tão profunda e tão alinhada que me inspirou a prestar atenção no Tadeu. Quem é o Tadeu? E aí, e depois de muito tempo que a gente vem, né, assim, participando aí de negócios, e depois que eu fui, né, que você me revelou assim, qual que é o seu trabalho, eu vi, meu Deus, como que foi essa conexão? E aí a importância que a gente tenha esse autoconhecimento, essa consciência do poder da palavra, porque quando a gente tem, a palavra está alinhada, né, com o nosso corpo, a palavra, ela é o fruto do que está no nosso coração. Ela revela o que está no nosso coração. Exatamente. Né? Ela traduz exatamente o que você está pensando, né? Muitas vezes o que você fala e como você fala diz muito sobre você, né? Freud falava sobre isso, né? Se você fala sobre Pedro, Pedro fala sobre Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Então, o que nós estamos falando e como estamos falando, estamos trazendo à tona quem nós somos, né? Quem nós somos, por aquilo que nós estamos falando. E nós, por meio daquilo que nós estamos falando, declamando, decretando, declarando, nós estamos transmitindo para o outro um pensamento. Né? Um pensamento, ele por si só, somente ele não faz muita coisa, somente ele. É como pegar um bolo, né? O bolo você tem os ingredientes. Eu não entendi, não. Pegar o quê? Se você pegar o exemplo do bolo. Bolo? Para você. Bolo. Tá. Bolo. Para fazer o bolo, você tem que ter uma receita. Não é verdade? Uhum. Se você não basta você ter um único ingrediente para realizar, para fazer o bolo. Você precisa de alguns ingredientes para compor, para misturar, para você ter o bolo, né? A mesma coisa no que diz respeito a pensamento. Pensamento, sentimento, palavras, quando você pega esse conjunto e você tem entendimento, a compreensão sobre isso, então você transforma a sua realidade. Isso é muito poderoso, viu, Nubia? Deu uma cortadinha aqui, congelou aqui para mim. Cortou um pouquinho, mas vamos lá. Você perguntou sobre o Tadeu, né? Para eu falar um pouquinho sobre o Tadeu, eu vou comentar aqui rapidamente, brevemente. O Tadeu é um autodidata, o Tadeu é um profundo estudante, uma pessoa que desde muito cedo, desde os 10 anos de idade, estuda muito sobre as questões da espiritualidade, já tive muito acesso às ciências ocultas, até que eu descobri algo que foi crucial para fortalecer a minha identidade, para dizer quem eu sou, né? Aos meus 17 anos de idade, eu conheci de uma forma mais aprofundada as questões do Evangelho, as questões de Deus, as questões de Cristo, e fiz a minha base teológica, né? Minha formação em teologia, e a partir daí fui estudando outras vertentes, mas sempre muito autodidata, E depois disso, por um período estive como ministro numa instituição religiosa,
e atuei como ministro por longa data, né? Como ministro do Evangelho por longo período. E sempre, claro, sempre entendi, compreendi e a cada dia aperfeiçoo esse entendimento sobre o poder das palavras. As pessoas, elas muitas vezes chegam até você, elas chegam completamente derrotadas, completamente caídas, completamente desnorteadas por aquilo que elas ouviram a vida inteira, né? E elas não exerceram domínio sobre as palavras. E é isso que muitas vezes mantém a pessoa ou lá em cima ou mantém a pessoa lá embaixo. As palavras que ela provavelmente elas têm falado no decorrer de toda a vida delas. Então, o que é muito importante se entender é que teve um período, posso dizer aqui sem problema nenhum, teve um período em que eu abandonei tudo isso, tá? Sobre essa questão, cheguei a parar completamente os atendimentos, parei completamente o acompanhamento de pessoas. Na verdade, teve um período que eu me abandonei. Isso eu posso dizer para você. Eu cheguei a me abandonar e eu não culpo ninguém lá de fora. Não trago responsabilidade para ninguém, mas sim a minha autorresponsabilidade, porque eu sou fonte criadora de mim mesmo. Então, até que cheguei à conclusão que quando você desconecta da sua finalidade de vida, quando você desconecta do seu propósito de vida, não adianta. Você entra em estados de depressão, você entra em estados de ansiedade, você faz e fala e age de maneiras completamente distorcidas, desconexas, mas quando você volta para o eixo, né, de quem você é de verdade, quem você nasceu para ser de verdade, então a vida ela muda. A vida ela muda e você restabelece por meio das palavras. Uma pessoa ela pode ter vivido até o presente momento, até o dia de hoje. Ela pode ter vivido a completa destruição da sua própria vida. Ela pode ter vivido a completa destruição da sua própria existência. Mas se ela aprender os segredos existentes na palavra, se ela aprender, se ela entender como é que funciona esse mecanismo poderoso que são as palavras, então ela pode consertar completamente a vida dela. Ela pode ajustar completamente a vida dela, falando a verdade a respeito dela mesma, falando, trazendo decretos a respeito da própria vida dela, e a partir daí os ajustes começam a acontecer. A maneira como ela pensa começa a acontecer. Você, Núbia, você já deve ter ouvido falar, principalmente as pessoas mais religiosas, elas falam assim: por que eu preciso rezar? Por que eu preciso fazer a prece? Por que eu preciso orar? Se Deus, ele já sabe o que eu penso. Não é verdade? Tem pessoas que falam, Deus já sabe o que eu penso. Por que eu tenho que falar? É aí que está. O grande detalhe que a ciência descobriu, a ciência entendeu isso, é que o ser humano, diariamente, ele tem cerca de 50, 60, até 70 mil pensamentos por dia. Todos os dias. E às vezes, esses mesmos pensamentos são repetidos. E normalmente esses pensamentos são pensamentos, grande parte deles, negativos. Então, é a diferença entre pensamento e pensar. O que a pessoa precisa aprender? Que quando ela fala, ela verbaliza, ela está pegando aquele pensamento que ela escolheu, ela está encapsulando e ela está trazendo significado, ela está trazendo existência, ela está materializando aquele pensamento. Quando ela materializa esse pensamento, então ela está trazendo à existência uma coisa que não era e se torna, vem a ser realizado. Então, olha que coisa fantástica como a sabedoria divina
a sabedoria do universo, a sabedoria de Deus, né? A pessoa, ela tem centenas, milhares de pensamentos todos os dias, só que ela pega esse pensamento e ela verbaliza. Então, quando ela verbaliza, ela está decretando um verdadeiro pensamento sobre ela mesma. E quando ela faz isso, então o Criador, né, ele diz amém, assim é, assim é, assim é. Né? Então a pessoa, ela concretiza. Então é muito importante a pessoa ter ciência, ela ter convicção disso. Porque quando você está fazendo a sua meditação, quando você está fazendo a sua reflexão, quando você está fazendo as suas preces, quando você está fazendo as suas orações, quando você está fazendo a sua reza, seja lá qual for, não importa o seu credo religioso, aqui não estamos disseminando o credo religioso, mas estamos trazendo a verdade da espiritualidade também. Você pega um pensamento que você quer viver e você transforma em palavras. Quando você faz isso, fica congruente. O que é isso, Tadeu? Congruente. Você cria sintonia com o que está dentro de você e aquilo que você deseja viver. E isso cria conexão. Ora, não podemos deixar de lembrar que lá no Evangelho, tem no Evangelho de João, lá está dizendo justamente o seguinte, que o Verbo se fez carne. O que é o Verbo se fez carne? É a palavra. É a palavra declarada, ela se materializou. Que veio quando Cristo ele se materializou e veio para a terra através do ventre de Maria. E ele, quem ele era antes de estar como homem na terra? Ele era o Verbo que se fez carne. Se nós pegarmos desde o início lá de Gênesis, nós vemos o seguinte: Deus ele trabalha com o poder das palavras, ele materializa através das palavras. Não havia nada, havia somente o caos, né? A terra era sem forma e vazia, e ele disse: haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. O próprio Criador, com o seu próprio pensamento, ele poderia dizer, ele poderia somente pensar e a coisa acontecer, mas não. Ele nos ensina, nós que somos a sua imagem e semelhança, ele simplesmente declarou, ele decretou, ele falou, usou o poder das palavras, ele decodificou o pensamento, transformando em um significado e materializou. Ele trouxe a luz através da palavra. A pessoa, ela pode trazer luz para a vida dela a partir do momento que ela declara a palavra. E essa luz, quando a gente está falando aqui, não estou simplesmente falando da luz física, porque alguém já trouxe. Thomas Edison. Thomas Edison teve várias tentativas entre feitos e erros, né? Mais de 1000 tentativas até ele chegar à lâmpada e ele chegar a transformar a energia elétrica em luz, né? Quantas e quantas vezes ele deve ter falado: eu vou conseguir, eu vou transformar a energia elétrica em lâmpada, em luz para iluminar. E olha, todo mundo usufrui disso. Olha que coisa maravilhosa. Se você que está aí agora, se você olhar para qualquer objeto que está aí na sua sala, que está aí na sua casa, qualquer coisa, a caneca que você usa para tomar o seu café, o copo que você usa para tomar a sua água, a torneira que você abre para sair a água, né? O computador que você está utilizando agora, o celular, o smartphone que você está utilizando, né? Qualquer objeto, a caneta que você tem aí na sua mão, a caneta que está aí pertinho de você, tudo isso, antes de qualquer coisa, passou pelo aspecto mental, espiritual, podemos assim dizer. Era uma inspiração. Primeiro foi criado lá na mente, foi criado lá na mentalidade, mas foi decodificado por palavras. A pessoa começou a verbalizar, começou a falar e começou a trazer à existência. Toda ideia só é positiva, só é concretizada a partir do momento que a pessoa verbaliza. O poder das palavras está aí. Você
pode modificar completamente a sua vida, você pode mudar, não importa o que você viveu até o presente momento, não importa como é que aconteceu no passado, você não vive de passado, a única coisa que vive de passado que eu sei é museu, né? É a única coisa, você não vive lá, você precisa estar presente, você precisa estar aqui, e você também não está lá no futuro, porque o futuro você cria agora. Você transforma o seu futuro a partir do que você verbaliza, transformando os pensamentos em códigos, e esses códigos são signos, que a gente chama, né? São palavras. Cada letra do alfabeto que você conhece, ele tem um significado. Cada número que você conhece tem um significado. E cada vez que você verbaliza, você traz à existência o que está na sua mente, o que está no seu coração, como bem colocou a Núbia. É isso, Núbia? Nossa, eu vou ganhar muito dinheiro para te comprar. Só para me escutar, tá te escutando. É muito. É sério. É poderoso, Núbia. É muito sério. É sério. Muito sério, profundo. E isso tudo que você está dizendo é real. E eu fico aqui assim, nossa, Tadeu, desde ontem, né, buscando, assim, realmente o propósito dos nossos encontros aqui e pedindo a Deus, assim, para nos iluminar, né, e tudo que você falou concretizou o que eu venho experimentando, sabe, assim, essa conexão com Deus. E aqui, assim, tudo que você falou aí, gente, assim, pessoal, é real, e que é isso que a gente quer, que todos vocês também bebam dessa mesma fonte, que vocês experimentam mesmo a vida, né? E o que você disse assim, quando você colocou assim, teve um momento que você se afastou de tudo e se desconectou com você mesmo, eu acredito, Tadeu, que tudo na vida é necessário. Hoje, é verdade. Né, eu falo assim, nada é por acaso. E seria hipócrita, eu acredito, assim, estou colocando aqui, volto sempre a dizer que não estou dizendo, né, porque eu estou nesse processo de santificação, de evolução, de descoberta mesmo, o sentido da existência. Seguinte, hipócrita se nós estudássemos, né, ir numa faculdade e querer ensinar às pessoas aquilo que alguém nos ensinou. E eu falo assim, é necessário que a gente passe pelo processo. Então, hoje, eu falei assim, cara, tudo que eu passei, os sofrimentos, as tribulações, desafios que eu vivi, que eu não conseguia, eu julgava que era o outro, era errado, né, condenava, foi necessário para esse momento eu compreender quando a pessoa está passando por uma dificuldade, porque eu vivi aquilo. Então, aí não tem como, assim, ó, dois cegos guiar o outro. É verdade. Né? Como que um cego vai guiar o outro? Então, hoje eu entendi, hoje estou com 42 anos. Foi tudo dos 6 anos que eu tenho, né, memória, lembrança, tudo que está fazendo sentido e eu estou compreendendo o que é o meu propósito aqui na Terra. E aí, olha interessante que eu peguei aqui na Bíblia, do livro Sabedoria, capítulo 9, falando assim, ó, Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra. Tá confirmando o que você falou. E que por vossa sabedoria formaste o homem, para ser um senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça. Então, e essa é a intenção minha do Tadeu aqui, com você que está aqui conosco e quem vai assistir a live, para convidar a vocês participar da comunidade, né? A comunidade, porque é impossível uma live, uma hora, uma conversa, vocês entender nossa história. Então, assim, muita coisa que eu e o Tadeu vivenciamos e aprendemos, descobrimos.
E aí nós estamos aqui para poder dar nossas mãos, para poder compartilhar nossas experiências, as nossas transformações que vêm sendo cada vez com uma sabedoria, né? Adquirindo sabedoria. E entender a sabedoria de Deus. E assim, o único mestre, único que devemos buscar, né? É Jesus, é Deus. Ele é a fonte. Não sou eu e o Tadeu que vai mudar as pessoas. A gente não tá. Não. Mas aí achei interessante como que Deus veio falando ontem comigo. Onde dois estão reunidos, né? Onde tem duas pessoas reunidas, ele está. Então, o que acontece? E uma pessoa que está doente, imagina aqui, ó, eu estou com uma machucada aqui, tá? Eu vou contar um fato real que aconteceu comigo. Eu fui lavar um copo, um cristal ali, e ele quebrou, e aí passou aqui, rasgou aqui, ó. A mão abriu totalmente. Mas ficou horrível. E aí, menino, levei um susto, né? Claro, você vê aquele sangue derramado ali. E aí, na época, meu marido era meu namorado, me levou pro hospital. E assim, e hoje eu fico assim, gente, não tava doendo, mas por tava derramando muito sangue, eu gritava. E o médico ia pegar minha mão para poder, tinha que limpar, tirar os cacos. E o que eu fazia? Eu não deixava, eu tinha resistência de poder pegar para limpar, tirar os cacos e tal, né? Aí, e o médico falou assim, Núbia, eu preciso tirar os cacos, eu preciso limpar. E eu, né, eu vendo aquele sangaiado ali, eu gritando, tudo. Tá. Aí ele chegou a ter que me amarrou, para poder fazer. Para poder tirar. Tá, por que estou trazendo esse exemplo? Porque se eu vamos pegar aqui, eu vou pegar uma coisa que eu estou muito presente, a minha ansiedade. Eu tenho consciência que eu tenho, né, essa ansiedade está ainda me dominando. Então, você vê, e aí, o que acontece? É necessário eu procurar o Tadeu profissional, porque mesmo que eu tenho hoje, mesmo de informação, tenho ferramenta, mas a ansiedade ainda, assim, ela me domina, esse pensamento que você falou, é mil coisas na minha cabeça. Então, é necessário da gente buscar em Deus, em primeiro lugar, né? Falar, Deus, né? Jesus, eu desejo, eu ofereço essa ansiedade, hoje eu tenho essa consciência, e me mostra como que eu posso trabalhar, curar essa ansiedade. Aí Deus me mostra o quê? O Tadeu, né? Ter humildade, obedecer e humildade. E aí eu gosto de dizer, por exemplo, Deus tem poder poderia ter falado com Maria, diretamente com a Maria, olha, você foi escolhida para ser, né, a mãe de Jesus e babá. Ele não tinha dificuldade nenhuma, nada impedia dele comunicar direto com a Maria. Mas o que ele fez? Ele convidou o anjo Gabriel, vai lá, né? Então, por quê? Deus é comunidade. Deus, verdade. Né? Família. A primeira comunidade é a família, né? Família. A primeira comunidade é a família. Né? Então, o que acontece? Então, nós estamos aqui nesse momento fazendo essa jornada e nós estamos propondo um workshop. Você, se está aí, faz sentido para você, né? Deseja de ter clareza da transformação, da evolução, as nossas existências aqui na nossa Terra, e gostaria muito que você fizesse parte da nossa comunidade, né? Para que nós... Você me permite? Olha só. Pode. Para exemplificar para as pessoas com relação a isso. A pessoa ela pode passar a vida toda buscando aprender sozinha. Ela pode. Só que ela vai aprender, mas ela vai levar mais tempo. Ela vai levar mais tempo. Agora, nós estamos vivendo uma fase da humanidade em que as coisas elas podem ser aceleradas. O processo de aprendizado pode ser acelerado. E é muito mais sábio, muito mais inteligente você se conectar a esse processo de aceleração.
Porque algo que a pessoa levaria 2, 3, 5, 10 anos para entender, que ela iria entender, mas levaria muito mais tempo, ela pode ter essa compreensão, esse aprendizado muito mais rápido. De que forma? Simplesmente 3 pilares: comunidade, método e mentoria. Se você faz parte de uma comunidade, o aprendizado é constante. Se você tem um método, você tem simplesmente o passo a passo de como isso acontece. E se você tem mentoria, é justamente alguém que já passou por aquilo que a pessoa passou, né? Que já sabe os meandros, já sabe o caminho, já sabe como que ocorre e entrega para a pessoa o como fazer, o como viver isso, né? Então, 3 pilares para aceleração de aprendizado e de crescimento. Exato. E por isso que Deus me enviou o Tadeu, me conectou com o Tadeu. Bom demais, né? Muito bom. Então é o seguinte, e aí uma ferramenta que vou, né, presentear você que está conosco nesse momento, como é o poder das palavras, é o seguinte: como que começa o ponto inicial dessa transformação acontecer? Que você fica presente quando você declara uma palavra. Vou dar um exemplo. Tadeu, eu vou... É o que eu vou fazer, tá? 10 horas hoje eu tenho uma mentoria. 10 horas. Eu tenho uma mentoria com o Sérgio. Eu já falo o nome dele aqui. Com o Sérgio. Aí eu coloquei... aí eu combinei com ele. Falei, Sérgio, então 10 horas, nós combinou. Só que, supondo que eu mexendo aqui com as coisas, então a minha palavra com o Sérgio, que 10 horas eu vou estar com ele. Certo. Já está empenhado, já tem um compromisso, né? Uhum. E aí, de repente, eu não coloquei isso na existência, eu não coloquei isso na minha agenda, e aí, esqueço, sai pra rua, e aí não lembro. E aí o Sérgio, 10 horas, está lá me esperando. E aí o que acontece? E ele vai e me liga, supondo que eu nem estou com o telefone, ou até quando ele me consegue falar, nossa, Sérgio, esqueci. Eu esqueci disso. Não lembrei e tal. Ou, eu estava na rua. E aí começamos a contar historinha, né? Justificando, né? E aí justificando. Usando novamente as palavras, mas agora para fazer a comunicação inversa, né? E olha o impacto que isso aconteceu. A pessoa deixou de fazer algo, né, na vida dela para estar ali comigo 10 horas. Só que eu não dei importância. Eu não fiquei presente na minha palavra. E aí o que acontece? E aí eu não tenho resultados, onde vem as doenças, e eu vou culpando, né? Culpando, é a vontade de Deus, é porque nada dá certo comigo. É o destino. É o destino. É o destino. Isso. Eu invento um monte de conversa fiada, né? Por quê? Exatamente. Porque não ficou presente, né, na sua palavra. Então, isso que eu venho experimentando e vendo o quanto isso realmente assim, nos dá é libertador quando nós estamos presentes na nossa palavra. E aí eu te pergunto, por que a gente fala assim, fulano, eu vou na sua casa amanhã, né? Porque para poder ser bem, para poder dar... ser agradável, né? Com má intenção. Tipo assim, solta as palavras vazias. Aleatoriamente, sem realmente ter um comprometimento com aquilo que foi falado. Né? Muito e aí bem. Nós não percebemos os impactos que vai acontecer no nosso dia a dia. Então é o seguinte, a ferramenta é a seguinte, começa a ficar presente
né? O que que você declara, que você fala que vai fazer E não faz. e não faz. E para que você consiga medir isso, coloca no caderno, na agenda, tudo que você declara que você vai fazer. E começa. Ó, tem uma, duas, tem mais aqui, ó. Três. Tem até mais ali. No, Tem que ter. e isso vem fazendo a diferença na minha vida, porque eu comecei a perceber quantas coisas que eu falava e que simplesmente só falava, né? Ficava solto. E aí, aonde que está ficando claro, porque não tem os resultados, que é o que é prioridade, que é importante para mim. Então, é necessário uma única coisa na vida para que nós possamos viver, né, essa plenitude, essa vida eterna que Jesus veio para que todos tenhamos vida eterna. Então, começamos a observar as nossas palavras, e sem julgamento, sem condenar. Nossa! Aí, né? Vamos supor que agora eu já sei que 10 horas tem compromisso, a mentoria com o Sérgio. Supondo que veio previsto algo que não, né, que fora do externo, que maior, vamos lá, sei lá, vamos pegar uma pessoa... Uma emergência. O que eu devo fazer nesse momento? Ligar para o Sérgio. Sérgio, nossa combina, o acordo é 10 horas, tá com a mentoria, e não vai funcionar para mim esse momento. O que podemos criar? Podemos remarcar? Então, naquele momento que você percebe que você não consegue cumprir, que você restaura o seu acordo e cria novamente. Então, você consegue fazer a sua vida fluir quando você está presente na sua palavra. Então, claro que a ferramenta ela é mais complexa, que eu estou colocando assim. Então, é por isso que é importante a pessoa realmente passar por um processo que a gente explica, né, detalhes, como usar isso na nossa vida. Exatamente, Nubia. Diante do que você está falando, essa questão da palavra empenhada, antes de ser com o outro, é consigo mesmo. Né? O poder das palavras, ela está justamente em você fazer decretos a respeito de si mesmo. Porque, às vezes, a gente acha que a gente muda o outro, sempre para o outro. Na verdade, a mudança, ela ocorre em você, a princípio. Por exemplo, o que acontece? Eu simplesmente falar assim, se eu estou aqui em Brasília, você está em que cidade, vamos ver? João Pinheiro, Minas. João Pinheiro, Minas Gerais. Eu estou em Brasília. Aí eu falo para a Núbia assim, Núbia, aqui tá calor, aqui tá 27 graus, 30 graus agora. Eu falando isso, simplesmente para a Núbia, mudou alguma coisa para ela? Absolutamente nada. Por quê? Porque eu estou dizendo o que eu estou percebendo aqui agora. Muda para mim. Eu percebo o que está acontecendo aqui agora. Agora, quando é que começa a mudar alguma coisa? Você quer ver só uma coisa? Como muda? Núbia, eu solicito a você que você envie um e-mail para mim dizendo a pauta da nossa próxima reunião. Aí, olha só que poderoso isso no universo, né? Eu fiz uma solicitação, eu utilizei um verbo aqui para gerar ação. E a Núbia, prontamente, ela entende o propósito, a proposta, e ela manda um e-mail para o Tadeu. O que aconteceu nesse momento? Ela transmitiu de lá para cá uma informação que eu não tinha antes. Mudou alguma coisa? Mudou. Mudou porque a partir de agora eu tenho informações que antes eu não tinha. Né? Então alterou a minha realidade aqui. Por quê? Porque houve uma solicitação. Então a solicitação, ela altera situações no universo. Ela altera condições. Quando você solicita algo a alguém, você transforma a realidade de uma pessoa, tá? Você começa a transformar. Outra forma de você alterar a realidade de uma pessoa
é quando você faz a declaração. A declaração, ela precisa ser feita, eu vou trazer aqui, e isso você que está aí assistindo, você está assistindo agora ao vivo, ou você vai assistir depois, você pode fazer isso na sua vida e você começa a alterar a sua realidade. Você começa a mudar completamente a sua realidade. Olha o poder da comunicação. Declaração. A declaração, quem é que pode fazer a declaração? A declaração normalmente é feita por uma autoridade. Tá? A autoridade, ela faz uma declaração. A pessoa, ela vai para um casamento. A pessoa é solteira, duas pessoas solteiras, elas vão diante de um juiz ou diante de um padre, que seja, elas vão lá diante de uma autoridade que tem autoridade para declarar. Vamos colocar que ela foi até o cartório e lá no cartório o juiz, ele fala assim: a partir de agora eu declaro vocês, marido e mulher. Eu faço essa declaração. O que ele fez naquele momento? Ele trouxe naquele instante, e a partir do momento da assinatura, não é simplesmente o documento pelo documento, mas a declaração daquela autoridade, daquela figura de autoridade. Aquela declaração trouxe, naquele momento, uma nova realidade jurídica para a vida daquele casal. Então, ele não, olha que ele declara. Eu declaro marido e mulher. Agora eu declaro vocês casados. Isso é poderosíssimo. Ele não declara, eu declaro vocês ex-solteiros. Ele não fala isso. Eu declaro casado. A partir daquele momento, a realidade psicológica, jurídica e consciente mudou completamente para a vida daqueles dois. Mudou completamente. Psicologicamente, mentalmente, até espiritualmente. Houve a declaração da autoridade, houve no presente, igual você falou, igual você fala, Nubia, você fala muito isso, trouxe para o presente, não está consultando o passado, trouxe para o presente, para o agora, para o positivo. E aí houve uma mudança a partir daí. Há uma consequência a partir daí. Mas vamos dizer que 5 segundos depois, aquele rapaz fala assim: eu pensei muito bem, senhor juiz, eu não quero ficar casado, não. Aí ele fala assim: olha, agora é a outra instância. A partir de agora você vai ter que entrar com outro procedimento para anular aquilo que foi feito, porque agora não tem como voltar. Eu já declarei, eu já criei uma nova realidade jurídica para você. Então, quem é a maior autoridade? Se a pessoa chegar, a não ser que o vizinho seja o juiz, né? Mas o vizinho não tem o poder de declaração para alterar a realidade jurídica da vida de uma pessoa. Eu declaro vocês marido e mulher. Não, ele não tem esse poder. Ele não tem. Quem é a maior autoridade da vida da pessoa? Quando a pessoa é criança, a maior autoridade dessa pessoa são os pais dela, são os tutores dela, né? E eles declaram o tempo todo sobre a vida da criança. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo, você é aquilo outro. E a criança, ela vai aceitando, porque ela é uma esponjinha, né? Agora, quando você é adulto, quando você cresceu, quem é a maior autoridade da sua vida? É você mesmo. O maior especialista em você é você mesmo. Você só precisa tomar conhecimento das ferramentas que estão aí à sua disposição. Então agora, você pode declarar. Você declara e você declara no presente, no positivo, aquilo que você quer ser e viver. Então, eu quero uma vida mais próspera, eu quero viver uma vida próspera, eu não estou vivendo uma vida próspera. O que eu preciso fazer, Tadeu? Então você começa a declarar para você mesmo. Eu declaro a maior autoridade sobre você mesmo. Eu declaro sobre a minha vida, eu declaro ser uma pessoa próspera. Tadeu, mas eu ainda não sou, mas por isso você está mudando a realidade. Você está declarando, eu declaro ser uma pessoa próspera. O que vai acontecer? A partir daí, a partir de uma repetição, a partir de decretos, a partir de haver uma aceitação subconsciente,
uma aceitação emocional dessa declaração, você começa a alterar a realidade, a sua percepção de realidade. O que vai acontecer, Tadeu? Pensamento, você começa a estabelecer um novo pensamento, você começa a se sentir assim, e você começa a ter comportamentos de uma pessoa próspera. Se você não sabia como se comportava uma pessoa próspera, você começa a ter tais comportamentos. Por quê? Porque você fez uma declaração. Você transformou aquele pensamento numa palavra e aquela palavra começou a alterar a sua realidade. E isso é poderosíssimo. Isso serve para a questão da saúde. Tadeu, eu vivo doente. Então, peraí, o que você vai começar a fazer? Eu declaro ser uma pessoa saudável. O que vai acontecer? Se você não tinha hábitos saudáveis, você vai começar a ter hábitos, você vai descobrir, você vai perceber hábitos saudáveis, comportamentos saudáveis, pensamentos saudáveis e ações saudáveis. Né? Você vai criar uma nova realidade para você. Só que você precisa ser persistente nisso. Né? Persistente, isso é declaração. E isso serve para qualquer área da nossa vida. Você começa a declarar no presente, sendo você a maior autoridade, aquilo que você quer. Porque tem gente que fala assim, Núbia, eu não quero ser mais doente. Desculpa, você ainda continua preso em algo, em estado que você não quer. Até quando você vai ficar fazendo isso? Se eu falar aqui para você, a programação neurolinguística vai trazer essa conceituação. Se eu falar para você aqui agora, não pense num elefante verde sentado num banquinho amarelo. Aí o que aconteceu? Você simplesmente pensou. Por quê? Porque o seu cérebro não entende, não capta a palavra não. Ele não entende o que é essa negação. Ele simplesmente abstém e ele vai executar exatamente o pensamento. O pensamento, ele vai começar a procurar o que é o elefante verde sentado num banquinho amarelo, né? Então, às vezes a pessoa ela fala, eu não quero ser mais doente. Então, fala que você quer ser saudável, poxa. Declara que você quer ser uma pessoa mais saudável. Você vai ver que a sua realidade começa a alterar. Exato. E aproveitar aqui, que você falando questão de ser saudável também, a Griceulândia colocou aqui ter autoestima, né? E é outra coisa, outra ferramenta aí, pessoal, ter resultado, né? O foco o foco é ser, tá? Então, ter e fazer. Exato. E aí você vê, assim, foi muito. Obrigada aí, Griceulândia, que você contribuiu, compartilhou isso, você colocou ter autoestima, porque nós muitas vezes não estamos presentes e a gente está focando no resultado. E aí fica algo. Imagina você dirigir um carro com freio de mão puxado, né? Você está preso. Então, não é o ter. O ter, eu quero ter muito dinheiro. Eu quero ter muito saúde. Não. O ponto inicial é você criar ser. E no ser... E diante disso, Nubia, desculpa interromper, mas olha que poderoso isso. Isso já aconteceu. Eu acredito que pessoas já passaram por isso. A pessoa já teve muito dinheiro. Quantas e quantas pessoas que jogou lá na Mega Sena, na loteria, aí ela ganhou muito dinheiro. Ela ganhou uma premiação, ela teve muito dinheiro. Só que algum tempo depois, o que aconteceu? Ela voltou a estaca zero. Ela não soube administrar, porque ela não sabia, porque ela não era aquela pessoa ainda. Ela obteve aquele resultado, mas ela não era. Então, como ela não trabalhou ser, então o que aconteceu? Não é dela. A base, então desaparece. A base não está estruturada, sólida. Então se eu não declaro para mim ser uma pessoa próspera, no momento em que eu tiver o resultado financeiro,
Se eu sou uma pessoa próspera, isso faz parte do meu ser, da maneira como eu penso, da maneira como eu falo, da maneira como eu ajo. Quando eu tiver o resultado financeiro, ele não vai voltar a estacar zero, porque isso faz parte do meu ser. E eu declarei isso, eu potencializei isso, eu manifestei isso. Agora, se eu simplesmente conquistei na força do meu braço e lá dentro de mim eu não sou, então aí nós temos um sério problema, porque provavelmente vai voltar a estacar zero. Exatamente. E aí nosso tempo já esgotou, e assim, mas né, a gente convida você para daí entrar no nosso grupo aí, né, Tadeu? Tem um grupo específico, o Tadeu tá colocando muitos nutrientes poderosos que Logo, logo a gente vai ter a comunidade, né? O workshop para o pessoal, né, Núbia? Mentoria, o pessoal sendo acompanhado de perto para ter resultados permanentes, né? isso, para que a gente possa ir bem próximo um com o outro, conhecendo as suas histórias, vocês conhecendo as nossas, né? Porque se tornar uma família. Então, a gente convida você, né, a fazer parte dessa família que acredita, sim, que é possível uma vida, a vida. E a questão de, eu estou focando a vida eterna. Né, essa eterna, porque a gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente vai, essa eternidade. Isso, e viver o processo, né? Por exemplo, vamos pegar aqui a vida eterna. Então, a partir do que eu nasci, bebezinho, até esse momento, então teve vários ciclos, né? Momentos. Então, e assim, porque quando a gente saber assim, que nós não somos só esse corpo, mas a gente nós somos alma e espírito, está alinhado, a gente vai ver que vai viver mesmo, né, a vida com o desejo que Deus criou, né, que a gente pudesse governar, contribuir. E aí aproveito aqui, reconheço cada um de vocês que estiveram conosco desde o início da live até agora. Então, declaro você que colocou os coraçõezinhos, que compartilhou aí os seus aviãozinhos, que compartilhou com seus comentários, que você também convidou outras pessoas. Enfim, o Tadeu por ter aceitado, né, estar acompanhando aí nessa trajetória, que eu tenho certeza que é Deus que está nos conduzindo, inspirando, nos movendo para essa nova estradinha que a gente está criando, né? É uma estradinha. Ainda está assim, nós estamos num Pantanal ali e a gente está permitindo se desafiar e deixando mesmo o Espírito Santo nos alinharmos. E sermos guardiões. Pessoal, vocês também têm a responsabilidade de poder posicionar naquilo que vocês têm de tesouro. E eu pedi o Tadeu que seja guardião, né, cuidar de mim e eu cuidar dele, porque nós temos muitos pensamentos, e tem pensamentos que não faz sentido, e a gente acaba permitindo eles nos conduzir nesse processo. E aí eu lembro do Pedro, né, quando o Pedro falou assim, que com Jesus, que não permitia ele sofrer, e aí Jesus falou assim, cala-te, né, naquele momento. E então, eu também percebo que, às vezes, muitas palavras minhas não são palavras saudáveis, não são palavras alinhadas com a fonte do amor. Então, que nós todos tenhamos essa liberdade de levar a verdade para aquelas pessoas, porque eu vejo que muitas vezes eu sou ignorante, né? Eu sou ignorante. E a gente, quando reconhecer... Pode. Deixa eu só fazer um comentário aqui. A Lúcia aqui na live, ela está perguntando do grupo. Ô, Lúcia, vai ficar disponível, eu vi que você também é seguidora da Núbia, vai ficar disponível o link do grupo. Só pedir depois no direct, tá bom? A gente manda para você. Isso. O Nonato está falando, vou rever essa live. Obrigado, Nonato.
Mas é isso aí, gente. Então, porque o conhecimento é infinito, as palavras são infinitas. Se a gente for deixar, a gente É vai só verdade. falando, né? Vai o dia todo. Não tem como que o Instagram segura uma hora, né? Até uma hora. Amanhã, né? Nós estamos novamente aqui, 7 horas e 7 horas, Amanhã, 7 horas e 7 minutos. 7h07. E nosso tema vai ser Projetando o Futuro. Isso é maravilhoso. Então, até amanhã. Com Deus Até amanhã, pessoal. e com vocês aí. Tamo junto. Beijo. 7h07. Ação, Nubiá. Tchau. Tchau.